Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai ver o que o Neto falou sobre a lesão do Renato Augusto. Lesãozinha ali que vai tirar ele, com certeza, do próximo jogo contra o Ituano, para as quartas do Paulistão. Então bora ver o que ele falou sobre isso. Está falando junto é que eu fiquei perdido. Então bota o hino do Corinthians aí. Salve o Corinthians! Vamos lá então. Você acredita que o Juliano hoje é o jogador que mais assim se condicionou junto com o Fernando Lázaro do jogo do Santo André, do jogo de Ituano? Aí você tem o Roger Guedes fazendo gols pra caramba, aí você tem o Fausto Vera entrando. A pergunta é igual pros três. E também o Renato Augusto, que sentiu uma contusão, eu não sei se vai jogar e que faz muita falta. Jogador que vai ser importante para esse momento da competição que é decisiva. O Corinthians joga, precisa de um resultado em casa e pode ficar sem Renato Augusto. E aí o Juliano aparece como um jogador importante para substituir, para tentar resolver. Claro que ele não é do nível do Renato, mas ele é esse jogador com essa qualidade de colocar o Yuri numa condição de definição também. Ele melhorou, evoluiu muito com o Lázaro. É um jogador que tem um bom passe, que tem uma movimentação. Ele não pode ter a responsabilidade tática de voltar para marcar, para fazer a coxa? O Renato, joelho, colateral. É um estiramentozinho, parece que no colateral. Então não bota pra jogar não, hein? Deixa o cara. Colateral é chato. Deixa o cara cuidar do filho pequeno. A bola dói. Tudo dói no colateral. Eu já vi um mês para voltar. Então deixa ele quietinho. Deixa contra o Ituano, na semifinal, deixa ele quieto. Souza, a importância do Juliano, que foi muito criticado por mim, mas que foi artilheiro da Copa do Brasil e que tá jogando muita bola. Mas com razão. Não estava jogando bem, não tem como falar que um jogador tá jogando bem e jogando mal. Torcedor verdade, Souza. Torcedor muito maravilhoso, quer dizer. Muito maravilhoso agora. Como é que você vai elogiar um jogador? Renovou o contrato, Lô, Souza? Renovei o contrato. Mais 2 anos? Parabéns, bate palma pro Souza. Que fase que eles estão. Renovou o contrato, tem que levar a gente pra comer um negocinho. Não dá ainda. Na conta dele. Não dá ainda. Não dá. Então. Pode ir pra quinta-feira? Quinta-feira, amanhã eu tô lá. Amanhã você O Souza tá numa fase, né? É Rogério Ceni ontem, é contrato renovado, pode pá. Esse case aqui é case que chama, né? O programa é um canhão. É um case de que me sucesso, abriu, tá certo. Tá me falando abriu portas. inglês, o Souza tá demais, Tá cara, demais, não dá. Gabi. Me abriu Vai, algumas Souza. portas. Então, Juliano. não só o Juliano, mas como o próprio Rony, Roger Guedes, são jogadores que amadureceram e cresceram muito com o Lázaro. O Lázaro trouxe qualidade, trouxe uma forma nova de jogar. O Corinthians hoje é um time que sabe sair jogando com a bola, sabe o que faz dentro de campo. Jogadores sabem a movimentação que o treinador pede dentro de campo. Então, não só o Juliano, mas o Corinthians... Mas, assim, é uma falta. Se perder o Renato, aí é um jogador, assim, diferente. Paulinho não pode ser substituto por enquanto contra o Ituano? Acho que não. Não é do mesmo... Não tá, mas... A característica é outra, né? O Paulinho é um jogador de infiltração, que chega para definir. O Renato já é aquele organizador do Então colocaria o Fausto Vera e o Adson. e deixa o Juliano. Deixa Rony, Juliano, Fausto Vera e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Ou bota o Juliano pra frente e bota o Paulinho do lado, isso, entendeu? bota um pouquinho mais pra frente. O peso da ausência do Renato nesse momento não é tão grande quanto seria numa eventual semifinal, né? Vocês acompanharam o jogo do Santos contra o Ituano. O Ituano estava para ser rebaixado e aí por causa desse regulamento esquisitíssimo do Campeonato Paulista... É impossível, né? Você tem que ter graduação, pós-graduação para entender o regulamento da Federação Paulista. Mas, de qualquer maneira, o Ituano é um time muito abaixo tecnicamente em relação ao Corinthians. Fez 3 gols em cima do Santos, porque aquele foi um dos piores jogos que eu vi do Santos nessa temporada. Foi o pior jogo que eu assisti em 2023, foi o do Santos contra o Ituano. Então, o Corinthians tem superioridade, não vai sentir tanto a ausência do Renato Augusto como sentiria contra o São Paulo. Eu já estranhei, craque, porque eu estava nesse jogo lá em Itu e o Renato Augusto, nesse lance, o árbitro não dá nem falta. E aí ele começa a sentir o joelho direito. Sai o gol direito, ali, já tá no chão ali. Abre a imagem aí. E aí mesmo faltando alguns minutos ainda no primeiro tempo, o Renato Augusto pede para sair, não consegue terminar a primeira etapa e depois o Lázaro fala, não foi nada demais, não sei o quê, mas não parecia, já não parecia ser nada pela demais. Experiência dele, ele sentiu, ele já parou. Já começou a pensar Aí ele falou, opa, parei. Tanto é que lá ele bota a mão no joelho, tá vendo, ó? Colateral. Ele bota a mão no joelho. Nesse lance aí, ó, ele vai e bota a mão no joelho e aí na sequência sai o gol.
O Renato Augusto, hoje, ele é como se fosse o Romário, o Bebeto, como se fosse eu em 90, como se fosse o Veloso, como se fosse o Souza, como se fosse o Edilson, como se fosse o Marcelinho, como se fosse o Sócrates, como se fosse o Pita, o Giovani, como se fosse o Rafael Veiga, do Palmeiras. O Renato é o equilíbrio, o Renato é o cérebro, o Renato é o cara que as pessoas têm que ter um entendimento que ele é muito craque. Só que ele virou craque muito tarde. Isso que é muito duro de falar. Desculpa, Renato, mas você virou craque muito tarde, com 35 anos. Talvez você jogou um tempo da sua carreira de uma maneira errada. E as pessoas ele machucava muito. Então, quando ele veio para o Corinthians que estabilizou. Ele estabilizou a condição física dele. Qual é a visão que você tem do Paulinho poder fazer esse meio-campo com o Juliano? Se o Renato não jogar, que por sinal, eu nem o colocaria para jogar contra o Ituano. E eu vou te falar, essa lesão, já tive essa lesão aí, pro Renato e é na perna direita dele ainda. Nossa, mãe. Na hora que bate na bola, você usa o colateral para tudo, né? Então, é difícil você... Eu fiquei preocupado ali quando eu vi ele... Você vai ver o segundo passe dele, ele tira a bola da direita para querer tocar com a esquerda. Mas, assim, pensando assim em longo prazo, se é o caso, eu espero que não, porque é um grande jogador, eu colocaria o Paulinho, né? Colocaria o Paulinho de segundo volante. Adiantaria um pouco o Juliano, que está jogando bem. Que está jogando muito bem. Né? Porque hoje não tem ninguém característica do Renato. O Adson já é um cara mais para frente. Eu colocaria o Juliano. Eu aproveitaria o Juliano no lugar do Renato nesse jogo. Então, você mudaria, por exemplo... Não, pergunta pro doutor Joaquim, ô Cascão. Liga pro doutor Joaquim, pergunta para ele o que aconteceu com o Renato. O que aconteceu com ele? Se é o colateral mesmo? O colateral, eu vi uma matéria, que fizeram... O Corinthians fez um exame e apareceu uma lesãozinha num colateral. Então, meu irmão, lesão no colateral, segura o cara. Segura o cara. Eu não sabia disso, porque tinham falado que o Bruno Mazziotti disse que era que não era lesão, que era uma dorzinha, que em 2 dias ele ia voltar. Então não foi nada disso. Então, se for uma lesão colateral, pequenininha, ela se torna grandona. Sim. Então, segura o cara. Ele vai fazer fortalecimento até o fim dessa semana, mas como eu disse, o jogo do Ituano, esse duelo agora nas quartas de final, não é jogo para sacrificar o Renato Augusto. É para preservar, é para fazer alterações. Há quem prefira o Paulinho, eu acho que perde bastante a característica, já que o Paulinho, como o Veloso bem colocou, é um cara mais de infiltração, voltou a fazer gol depois de 11 meses, perde a característica, mas se é para poupar, se é para fazer algum ajuste, tem que fazer agora e tentar recuperar para a semifinal, eventualmente contra o São Paulo. Então, eu acho que independentemente do Renato Augusto ficar fora do jogo, jogar com ele, jogar sem o Renato Augusto, o Corinthians tem, na minha opinião, a obrigação de atropelar o Ituano. Não porque só vai jogar em casa, tem apoio da torcida, não. Porque o Ituano também é uma equipe meio fraca. Se você olhar os comentários aí de quem está acompanhando o Ituano, né? Você vai ver que as pessoas estão dizendo que o Ituano é um time muito fraco, se classificou não sabe como. Então eu acho que o Corinthians tem a obrigação de ganhar e ganhar bem do Ituano para ir tranquilo para as semifinais. E aí sim, o jogo vai ficar mais difícil, os jogos serão mais difíceis. Então eu acho que o Corinthians não vai ter muito problema não, pra falar a verdade. Eu acho que vai ser um jogo até mais tranquilo do que os últimos jogos. É lógico que vai ser um jogo decisivo, né? Um jogo de mata, né? Um único jogo. Mas acredito que pela qualidade do time, o Corinthians não vai ter muita dificuldade de ganhar do Ituano não. E claro, é bom poupar o Renato Augusto mesmo que desse para jogar, mas não precisa. Poupa ele. Eu acho que não precisa, né? Não tem que precisar do Renato Augusto para ganhar do Ituano. Eu colocaria, por exemplo, o Paulinho para jogar. Acho que fez um bom jogo. Né? Ele não jogou só o segundo tempo, igual nos últimos jogos, contra o Santo André. Ele jogou no primeiro tempo, substituiu o próprio Renato Augusto e foi muito bem, fez um gol com a característica, com a marca do Paulinho, né? Eu acho que é isso. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Tem que ser um jogo mais tranquilo, porque o adversário é fraco, o Corinthians está muito bem. E bora ver como é que vai ser esse jogo aí. Expectativa grande pro Corinthians chegar nas finais do Paulista. Beleza? Então é isso. Se você gosta do nosso conteúdo, peço que se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Eu te vejo na próxima, tamo junto e vai Corinthians!